Vamos para o próximo grupo de visualizações, agora no Jupyter Notebook, DataVis 27 a 29. E aqui, o nosso problema de negócio será analisar dados sobre os games disponíveis na Google Play Store. Vamos trabalhar com dados reais disponíveis publicamente. E aí eu vou compreender como esses dados de games estão organizados. Vamos criar 3 visualizações, mas serão 3 visualizações de peso. Não perca! Vamos começar com a versão da linguagem Python usada neste trabalho. Depois disso, o pacote Watermark. Na sequência, os pacotes usados. NumPy, Pandas, Matplotlib e Seaborn. Veja que eu trouxe o Plotly, porque o terceiro gráfico que nós vamos criar, o gráfico de número 29, não está disponível, não existe no Seaborn e no Matplotlib, mas existe no Plotly. Então veja que eu preciso de uma outra biblioteca por conta do tipo de gráfico que eu quero usar agora. Vamos então carregar. Se por acaso você tiver algum problema com o Plotly, é porque talvez não tenha o pacote. Aí o que você faz? Você instala o pacote, claro. Vem aqui, coloca pip install e o nome do pacote. Executa, 0 Jupyter Notebook, executa de novo e pronto, resolvido. No meu caso, eu já tenho o pacote, não preciso. Vejamos as versões dos pacotes, lá estão, e então vamos carregar o dataset 4. Vamos dar uma olhada no shape. Veja que eu tenho mais de 1.700 linhas para 15 colunas. Aqui uma amostra dos dados. Veja que eu tenho rank, o título do game, total de avaliações, total de instalações daquele game. Um dos gráficos eu vou criar com essa informação. E aí tenho outras variáveis, inclusive a categoria, que também nós vamos usar. Vamos dar uma olhada no info. Aqui eu tenho os tipos das variáveis. Gostaria de chamar sua atenção para a variável 14. Que indica se o game é pago ou não. Veja que é do tipo bool. Bool é booleano, o que indica que a variável vai assumir valores verdadeiro ou falso, ou seja, se é um game pago ou não. Na sequência, eu vou criar uma cópia do DataFrame e vou buscar o número único de instalações. Veja, número de instalações aqui é uma categoria. Lembre-se, olhe para o dado com a visão de analista de dados. Cada um dos itens aqui da coluna install representa uma categoria, que é o número de instalações. Pois bem, eu vou buscar os números únicos, exatamente o que eu tenho aqui. Lá estão. Então eu tenho, por exemplo, 500 milhões de instalações, 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões e assim por diante. O que eu vou fazer? Vou criar um dicionário com esse range. Eu tenho o nome da categoria, 500M, ou seja, 500 milhões de instalações, vou converter para um valor numérico correspondente. Crio assim o dicionário para depois poder modificar o dataset original e ter o valor numérico. Por quê? Isso aqui é uma variável do tipo categórico. Cadê a variável? Installs, aqui está ela, object. Então eu não quero a categoria. Eu quero, nesse caso, o número de instalações, uma variável do tipo inteira. Pronto. Nesse caso, o que eu faço? Busco o número único de instalações, crio um dicionário fazendo o famoso depara. Isso aqui é seu trabalho do analista de dados. E então você agora vai ter para cada categoria o número exato de instalações. Pois bem, cria-se assim um dicionário. Depois o que eu faço? Utilizo a função map para fazer o seguinte, observe. Vou pegar a coluna installs, vou associar essa coluna ao range que eu tenho no meu dicionário. E vou colocar em uma nova variável chamada installs num. Eu vou executar e mostrar o resultado, vai ficar bem fácil para você compreender. Olha aqui a variável installs num, número de instalações. Então veja, installs 500 milhões. O que é 500 milhões? É esse número. Pronto, foi isso que eu fiz, um depara. Então agora eu tenho essa variável como sendo do tipo numérico. Isso vai me permitir depois criar os gráficos. Gostou dessa dica, não é? Mais uma boa dica, não é? Uma dica valiosíssima. Veja que se eu quisesse, eu poderia tranquilamente fazer esse curso até o infinito, não é? Porque conhecimento é o que não falta. Mas eu já trouxe aqui uma quantidade grande de conhecimento para que você possa trabalhar como analista de dados. Se quiser, temos vários outros cursos aqui, claro, na DSA. Na sequência, eu vou fazer um agrupamento total de instalações por categoria. Vou pegar o Group By para categoria, número de instalações, vou fazer a soma e vou ordenar. Executa, isso aqui é só para mostrar para você na tela. E lá está. Para cada categoria, o número total de instalações. Isso só foi possível porque fizemos essa engenharia de atributos aqui em cima, fazendo esse depara da categoria de número de instalações para o número real de instalações. Pois bem, agora criamos os gráficos. DataVis 27, gráfico de barras na horizontal,
com o total de games e total de instalações por categoria. Eu vou criar o gráfico primeiro e eu explico depois, porque eu acho que é mais fácil, já que esses gráficos aqui são mais elaborados. Executa. Eu recomendo que você dê um pause no vídeo e tente interpretar o gráfico primeiro. E então acompanhe a minha explicação. O que nós temos aqui? Tamanho da figura. Estou criando um bar plot, nada demais. No eixo Y, estou colocando a categoria. No eixo X, aquela variável que acabamos de criar, o installs num, que contém o número exatamente de instalações. Eu coloco o label e só isso, mais nada. Veja o que nós fizemos aqui. Essa barrinha que aparece aqui, ela contém o número de games para cada categoria, porque é a contagem do bar plot. Depois eu coloquei mais uma barrinha que contém exatamente o número de instalações. E dessa forma, nós temos o gráfico com as barras na horizontal, mostrando exatamente os totais que eu preciso para cada uma das categorias dos games. Veja que nós não especificamos a paleta de cores. Como nós não especificamos, o próprio Seaborn coloca uma paleta default, uma paleta padrão, que você pode modificar, obviamente, colocando o parâmetro de paleta. Próximo DataVis é o 28, Pie Chart com o percentual de games por categoria. Bom, aparentemente parece um gráfico super básico, não é? Um pie chart, um gráfico de pizza, percentual de games por categoria, nada demais. Mas observe o que fizemos aqui com o explode. E além disso, tem uma variável chamada start angle, igual 90, que é o ângulo de início. Pois bem, executa e olha que gráfico diferente, embora seja um gráfico de pizza, não é? Veja, não sei se você percebeu, que o círculo ele começa e vai abrindo, não é? De modo que a última fatia ela está um pouco defasada em relação à próxima. E veja que eu tenho todo o explode de todas as fatias, de modo que cria um gráfico completamente diferente. Nem parece um gráfico de pizza, mas é só um gráfico de pizza, onde nós fizemos uma jogada com os parâmetros. Você usa o explode para poder separar as fatias e faz a diferença do ângulo com o parâmetro star angle. Aprendeu mais uma? Coloca aí na sua caixinha de ferramentas. Por último, neste Jupyter Notebook, o DataVis 29, que contém um Sunburst, que é um gráfico bastante especial, dos 20 primeiros games, com a categoria, média de avaliação e se é pago ou gratuito. Eu vou criar primeiro o gráfico para que você veja, então eu explico em detalhes. Eu vou executar aqui as células e crio o gráfico. Isso é um Sunburst. Quer tentar interpretar? Aceita o desafio? Dê um pause no vídeo e interprete o que você tem aqui agora, nesse exato momento. O Sunburst não é um gráfico trivial. Eu, particularmente, não usaria com uma audiência não técnica. O Sunburst é só se você quiser demonstrar que você tem conhecimento em criação de gráficos. Se não tiver essa necessidade, então, na minha opinião, não usaria o Sunburst, mas é claro que tem que ensinar para você. O que nós temos aqui? Cada uma das fatias aqui representa um game, ok? Basta você passar o mouse, né, que o gráfico é interativo. Veja, por exemplo, no azul, que fica mais claro visualizar, veja que eu tenho 3 pedacinhos dessa fatia. O primeiro pedacinho é o nome do game. O segundo pedacinho é a categoria do game. O terceiro pedacinho é se o game é pago ou gratuito. Falso indica que não é pago, ou seja, que ele é gratuito. E aí eu tenho a cor indicando a média de avaliação. Então esse azul aqui, por exemplo, é um game que recebeu a avaliação mais baixa. Esses em amarelo são games que receberam a avaliação mais alta. Interpretando depois que eu explico, aí fica bem mais fácil, não é? Mas veja que não é assim tão trivial. Se não tiver storytelling, você dificilmente vai conseguir um bom resultado com a sua audiência. Você pode até usar o gráfico, mas tem que ter um bom storytelling por trás. Vejamos aqui como nós criamos esse gráfico. Primeiro, veja que eu fui naquela variável que é do tipo bool, fiz um value counts. Eu tenho a grande maioria dos games como não pagos, ou seja, como gratuitos, e apenas alguns games totalmente pagos. De fato, isso aqui é uma grande mentira, porque todo game ele é na prática pago, é porque ele entra como gratuito e aí você tem que comprar com cartão de crédito, passando de fase, etc. E tem que pagar. Então, na prática, todos são pagos. Mas ele entra na Play Store como gratuito. É só uma estratégia de venda, não é? E depois disso, se a pessoa avançar de fase, ela tem que pagar. Na grande maioria dos casos, é assim. Mas seja como for, tenho aqui a categoria, pago ou gratuito. Depois eu peguei os 20 primeiros games. Não são os 20 melhores,
Não são os 20 com melhor avaliação, com mais instalações, nada disso. Peguei os 20 primeiros. Se você quiser pegar os 20 melhores, é só você reordenar o data frame, nenhum problema. Depois disso, veja que criamos o Sunburst a partir do PX, que é o Plotly. Eu coloco o head 20, exatamente isso que eu executei aqui em cima, com os 20 primeiros games. O caminho, veja que o caminho é o título do game, essa primeira bolachinha aqui, não é, da fatia. Depois eu tenho a categoria, depois o status, se é pago ou não. Isso é o path. Para os valores, a média de avaliação, para a cor, a média de avaliação. E assim temos um gráfico que é o Sunburst, que você cria, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, somente com o Plotly. Seaborn e Matplotlib não tem ainda, nesse momento, esse tipo de gráfico. Concluímos mais 3, temos ainda mais pela frente. Me acompanhe na próxima aula. Até lá!